A Argentina de Javier Milei volta a ter superávit fiscal pela primeira vez em 13 anos em apenas um mês de governo. Por que é importante buscar um superávit fiscal nesse momento na Argentina e no geral nos países? Que é uma discussão que a gente vem passando bastante acalorada aqui no Brasil por conta da deterioração fiscal. Por que isso pode realmente tirar a Argentina do buraco no médio e no longo prazo e como ele alcançou um resultado tão surpreendente em tão pouco tempo? É isso que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Pois bem, o primeiro mês completo de governo do Javier Milei mostrou um superávit fiscal no mês de janeiro, que foi o primeiro realizado desde agosto de 2012. O que isso significa? Que as receitas do governo superaram as despesas dele, ou seja, os gastos públicos foram menores do que aquilo que eles arrecadaram. Para ser mais específico, no mês de janeiro, a arrecadação do governo argentino do setor público foi de 6,1 trilhões de pesos. Isso dá mais ou menos 7,4 bilhões de dólares, uma alta de 256%. Já os gastos chegaram a 4,1 trilhão de pesos, excluindo ainda os juros da dívida. Portanto, estamos falando de resultado primário. Esses 4,1 trilhões de pesos representam 4,9 bilhões de dólares. Então, traduzindo tudo aqui em dólar, a receita foi de 7,4 bilhões de dólares, enquanto as despesas, os gastos governamentais, foram 4,9 bilhões. A diferença é positiva em 2,5 bilhões de dólares. O governo argentino gastou 2,5 bilhões de dólares a menos do que ele arrecadou. Portanto, um resultado de superávit. Teve uma sobra de dinheiro. Quando nós incluímos nessa conta os juros da dívida, portanto, passamos do resultado primário para um resultado nominal, a gente ainda vê que a Argentina teve um resultado positivo, um superávit nominal. A receita nominal do governo foi de 2 trilhões de pesos, enquanto os juros da dívida foi de 1,5 trilhão de pesos. Falando em dólar, o resultado nominal, incluindo gastos, menos despesas e os juros da dívida, foi positivo em 620 milhões de dólares. A primeira vez em 13 anos. Mas como que o Milei conseguiu em tão pouco tempo fazer isso? Eu venho fazendo uma série de vídeos explicando as medidas que ele vem tomando. Não é simplesmente para falar da Argentina, mas para mostrar como essas ideias, amparadas pela ciência econômica no estudo da escola austríaca, consegue levar sim a resultados positivos nas contas públicas e que automaticamente leva a uma confiança maior do mercado e uma estabilidade no preço da moeda, nos preços, ou seja, na inflação, e consequentemente passa a ser uma economia muito mais atrativa para o capital estrangeiro e local para investimentos de longo prazo. Mas voltando aqui ao caso específico, o que Milei conseguiu foi fazer que a receita crescesse muito mais do que os gastos no mês de janeiro. Ou seja, a receita cresceu 3,5 vezes no mês de janeiro, enquanto as despesas cresceram 2 vezes. Elas duplicaram e as receitas cresceram 3,5 vezes. Mas volto à pergunta original. Como isso foi possível em tão pouco tempo? Pois bem, a receita ela cresceu pela inflação. A gente sabe que no momento inflacionário, e eu falo isso exaustivamente em vários vídeos e posts lá mais curtos no Instagram, que a receita ela cresce em momentos de inflação maior. Ou seja, a receita nominal, uma vez que os impostos são pagos pelos valores de venda ou pelos valores de receita geral, os impostos crescem em momentos de inflação maior. Até mesmo, eu já venho explicando que muitos governos usam até da inflação para aumentar a sua arrecadação, que a inflação pode ser o imposto mais perverso que há, que não precisa de aprovação do legislativo, portanto as pessoas pouco percebem. Claro, quando é uma inflação muito mais alta que deteriora o poder de compra das pessoas, isso automaticamente gera uma, digamos, entre aspas, convulsão social. Mas o que a gente viu na Argentina é que essa receita cresceu por conta da inflação, porém, as despesas, também em termos nominais falando, elas cresceram menos do que as receitas. E como isso foi possível? A receita cresceu por conta da inflação
e não porque o Milei subiu impostos. E de novo, repito que estamos falando em termos nominais. Se olharmos aqui em termos reais, descontados a inflação, a receita argentina, primeiro mês de governo, praticamente não cresce. Se falamos no começo do vídeo que a receita cresceu 256% no mês de janeiro, mas a inflação interanual nesse mesmo período foi de 254%, portanto, em termos reais, a receita subiu pouco, na casa de 0,5%. Mas mesmo assim, houve um acréscimo, mesmo que pequeno. Conforme a gente consegue ver aqui nessa imagem, a inflação da Argentina, que atingiu 254% na taxa interanual de 12 meses, foi a maior em um longo período, desde o começo dos anos 90. Mas ela já vem apresentando sinais, ainda muito altos, de que pode começar a arrefecer por conta das políticas implantadas por esse governo, como a gente teve a oportunidade de explicar em outros vídeos. Portanto, se a gente viu que as receitas cresceram mais 3,5 vezes do que as despesas, que duplicaram, cresceram 2 vezes, portanto, a chave desse resultado superavitário positivo em janeiro está nos gastos, que é algo que a gente também discute amplamente aqui no Brasil. No Brasil, a gente está seguindo, infelizmente, o caminho de alta de impostos e não de redução de gastos públicos. Olhando aqui na Argentina, a gente consegue ver que a receita está na raiz do problema, ou seja, nos gastos governamentais, que levam a Argentina a um processo hiperinflacionário praticamente por conta da emissão de moeda para financiar os déficits, os gastos governamentais. Se a chave na Argentina está nos gastos, a gente consegue detalhar isso aqui de forma mais clara. De janeiro de 2023 a janeiro de 2024, os gastos na Argentina, em termos nominais, cresceram 114%. E a inflação nesse período foi de 254%. Portanto, isso equivale a um gasto real descontado a inflação de mais de 15%. Ou seja, o governo de Javier Milei, no primeiro mês, conseguiu cortar os gastos em termos reais descontados à inflação em 15%. Ele diminuiu o tamanho da máquina pública e do Estado em 15% em termos reais descontados à inflação. E a pergunta volta: como ele conseguiu cortar os gastos de forma tão alta? Cortando os gastos nominais. Como ele fez isso? Basicamente, em outros vídeos a gente já explicou e não vou entrar em detalhes aqui, mas ele anunciou cortes de gastos em obras públicas e cortou praticamente todo o repasse da União aos governos estaduais. Além do mais, ele congelou a contratação de novos funcionários públicos, congelou os salários públicos e, consequentemente, as pensões. Se a gente corta os gastos enquanto a inflação continua crescendo, basicamente, isso representa um corte em termos reais, sem cortar os valores nominais. Ou seja, se você tem um gasto e esse gasto, você congela esse gasto, digamos, em 10, mas a inflação continua subindo, significa que em termos reais, os teus gastos caíram. Ou seja, a inflação subiu mais do que os teus gastos caíram em termos reais, sem você ter que cortar os valores nominais. O montante do gasto continua sendo 10, mas em termos reais, esses gastos caíram, uma vez que a inflação continuou a subir. E por que é importante, então, alcançar esse superávit? Na Argentina e nos outros países, aqui no Brasil seria extremamente importante também, mas na Argentina é uma condição urgente, única e necessária para estabilizar o valor da moeda. A moeda, quando perde valor, leva a uma espiral inflacionária, que a Argentina está nessa em mais de 2 décadas e, obviamente, acelerada com esse último governo que terminou com a não eleição de Sérgio Massa. Essa condição, então, é importante de superávit fiscal para manter a estabilidade da moeda, não apenas no mês de janeiro, mas que ela se mantenha por um longo período, por longos meses e longos anos, ou seja, que a Argentina passe a ter um superávit estrutural e não apenas em um único mês, que tem uma mudança de mentalidade, que é justamente isso que o Milei vem implantando. E por que então, volta a pergunta, esse superávit ele é tão importante? Porque ele passa para o mercado uma mensagem
de confiança, que é justamente essa confiança, ou seja, essa solvência do governo em pagar a sua dívida. Quanto mais o mercado começa a interpretar que há uma diminuição no risco país e que o governo sim pagará aos seus credores, mais abre a torneira do crédito e mais investidores estão dispostos a emprestar dinheiro para o governo argentino em troca de uma remuneração mais alta. Não mais alta do que estava antes, porque mesmo com essas reformas, o governo de Milei conseguiu diminuir a taxa de juros sem que houvesse uma desvalorização da moeda, o que é um fato extremamente importante ao mostrar que o mercado vem passando confiança nas medidas anunciadas por ele. Portanto, o governo pode assim, ao passar essa mensagem de solvência, voltar a emitir dívidas nos mercados financeiros, caso precise. Se ele continuar a mostrar resultados positivos de superávit, ele não necessariamente precisa emitir dívida, porque ele tem sobra e pode investir ou pagar essa dívida com essas sobras. Ele pode também refinanciar as suas dívidas emitidas do passado, que estão vencendo, e essas novas dívidas eles podem emitir com uma taxa de juros mais baixa, porque há mais confiança, e com um prazo muito mais longo, trazendo uma solidez maior para esse passivo, para essa dívida da Argentina, e entra numa espiral virtuosa de mostrar ao mercado: esse meu devedor irá pagar, ele tem condição de pagar, portanto eu tenho disponibilidade e vontade de emprestar a esse governo. Além disso, ele abre espaço para possíveis e prováveis cortes de impostos. Quanto mais os juros caem, mais os juros da dívida passa a cair também, ou seja, pesar menos no orçamento como um todo, e isso contribui para aumentar ainda mais o superávit, ou seja, um círculo virtuoso que leva a uma confiança maior, atraindo mais capital. Mas faço esse adendo importante aqui. Esse superávit ele deve ser persistente, não apenas no mês de janeiro, e ele é a solução para o controle da inflação argentina. Na verdade, ele é a única solução. Quando a Argentina apresenta o resultado superavitário em janeiro de 2024 de 620 milhões de dólares, como a gente falou aqui, significa que ele conseguiu retirar da economia o equivalente em pesos a 620 milhões de dólares, uma vez que ele não voltou a gastar esse peso. E por que isso é importante? A retirada do montante de dinheiro em circulação, ou seja, da oferta monetária, acaba por controlar a inflação. É o início de um processo. Quando você retira o montante de dinheiro em circulação, e vamos lembrar que a oferta monetária, o montante de dinheiro em circulação, ele leva a uma desvalorização da moeda, que consequentemente se traduz numa alta generalizada dos preços. Portanto, retirar o dinheiro da economia pressupõe uma diminuição da oferta monetária, da oferta desse dinheiro diminui. Quando a oferta do dinheiro diminui, você leva a um processo de início de estabilização do valor da moeda e, consequentemente, dos preços. Mas, à medida que a expectativa de confiança dos argentinos e dos investidores internacionais começam a aumentar e perceber que a solvência do Estado argentino, ou seja, que o Estado argentino pagará as suas dívidas, isso faz com que também haja um incremento na demanda por pesos, uma diminuição da oferta dos pesos, como acabei de falar, com um aumento da demanda dos pesos, faz com que a moeda se valorize, estabilize o seu valor e, portanto, os preços começam a ser estabilizados e controlados na inflação, com todas as outras medidas, como eu falei, de diminuição do balanço dos passivos do Banco Central, em que tem vídeos aqui no meu canal disponíveis explicando esse tipo de coisa. E mais, todas essas medidas já vêm trazendo essa confiança nessa solvência maior do Estado argentino. E os agentes econômicos, todos os investidores locais e internacionais já mostram isso. Se nós olharmos aqui os títulos públicos que representam a dívida do governo argentino com vencimento em 2030, a gente consegue ver que eles estão no seu maior valor desde 2021. Conseguimos olhar aqui no canto direito do gráfico essa alta que representa a alta dos preços. Mais pessoas demandando título público argentino demonstra uma confiança maior do mercado, já que
há um crescimento na procura por investidores comprando esses títulos. Nós aqui na Aquavera, inclusive, eu tenho respondido a muitos clientes que têm procurado esses títulos públicos para compor a sua própria carteira de investimento. E mais, se nós olharmos também a cotação do dólar blue, ou seja, o dólar paralelo, que eu digo que é o dólar verdadeiro, o quanto o mercado está pagando por aqueles dólares, a gente vê que o peso argentino teve uma valorização nesse final de janeiro e começo de fevereiro. Olhando aqui esse gráfico que eu puxei desde o dia da eleição do Milei, a gente vê que no dia da eleição o peso se valorizou e depois no começo de janeiro ele se desvalorizou, chegando a pouco mais de 1.250 pesos por dólar. E por que ele desvalorizou? Basicamente, eu fiz um vídeo também explicando em que o Congresso argentino derrubou, vetou a lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos e esse processo terá que reiniciar, essa tramitação dessa lei terá que reiniciar desde o começo, em que pressupõe uma liberdade para a economia argentina. E eu acho que ele voltará a pautar isso em breve. Mas de qualquer maneira, quando o Congresso vetou essas leis, o peso desvalorizou. E agora, quando mostrou essa caminhada, seguir no discurso duro e o Milei não ceder a essas pressões dos kirchneristas, o peso argentino voltou a se valorizar frente ao dólar, ou seja, o dólar perder valor frente ao peso, uma vez que passou a ter mais demanda por esses pesos, ou seja, uma confiança maior, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Portanto, o que a gente viu é que o único caminho é a busca por um superávit fiscal na Argentina para atrair o capital internacional sem medo e financiar a produção, ou financiar a infraestrutura, ou financiar qualquer parte da indústria, do mercado argentino como um todo, a longo prazo. E isso já começa a ser refletido, esse aumento de confiança nos números, como a gente mostrou aqui. O capital estrangeiro e o capital local quer ter a garantia de que não passará por um imposto inflacionário e perderá poder de compra ao investir na Argentina, ou que haverá qualquer tipo de nacionalização e ele perderá os seus investimentos por lá. E isso parece estar realmente no passado da Argentina e com Javier Milei parece ter uma segurança muito maior dos investidores com todas essas medidas de liberdade econômica e de controle de gasto público. Claro que a Argentina provavelmente passará a ter pressão por funcionários públicos aposentados querendo recompor o aumento de seus salários, de suas pensões, para não perder para a inflação. E essa dureza, essa firmeza na negociação de Milei é condição extremamente importante, urgente, se não única, para conseguir controlar a inflação no médio ou no longo prazo. Isso não pode voltar, senão será um mergulho novamente no círculo vicioso que colocou a Argentina nos últimos 20 anos numa espiral de empobrecimento e numa espiral inflacionária. Que siga assim Javier Milei com a frase que ele tanto fala: o déficit zero não se negocia. E tem uma frase para finalizar do Thomas Sowell, um economista que eu gosto muito, em que ele fala o seguinte: se você quer o bem das pessoas, fale a verdade. Se você quer o seu próprio bem, fale o que as pessoas querem ouvir. E Milei segue falando a verdade, assim como aqui nesse canal, buscando com fatos, dados e números explicar a economia, que com populismo e intervencionismo leva ao empobrecimento daqueles que se mantêm na camada mais pobre da sociedade e pleiteiam por mais intervencionismo, e assim eles vão se mantendo o resto da vida pedindo por mais intervenção, sem perceber, se mantendo na pobreza. Diga a verdade e a economia se ajusta e viva a liberdade argentina.